Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo se inicia. E sobre o que eu vou falar hoje? Sobre algo que assola o coração de muita gente. Cristãos e não cristãos passam por isso. E pela falta do conhecimento da palavra de Deus, e muitas vezes até conhecendo, mas não praticando, tem suas vidas destruídas por esse sentimento. Eu gostaria de falar hoje sobre a ansiedade. A ansiedade é algo que destrói a vida de uma pessoa. Porque muitas vezes o ansioso é baseado naquilo. E se não der certo? E se eu não acontecer desse jeito? E se eu não fizer isso? E se acontecer dessa forma? E se eu perder o emprego? E se eu não puder pagar as contas? E se nunca me casar? E se fracassar? E se não passar no exame? Além desses pensamentos, as pessoas alimentam com jornais, televisão, que fala sobre muitas coisas que deixa você ansioso. Como eu posso conquistar e conquistar e conquistar? Porque o ser humano, ele tem a vontade, tem algo dentro dele que gera essa vontade de sempre conquistar algo, conquistar e conquistar. Mas Deus trabalha diferente no coração das pessoas. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre a ansiedade e como eu venci a ansiedade em Deus. Como ficar livre da ansiedade? O que a ansiedade faz? A ansiedade torna as pessoas egoístas, míopes, incapazes de enxergar o que está fora do seu interesse pessoal e particular. O ansioso está sempre a um passo da precipitação, com a vontade de dar aquela ajudinha a Deus de fazer aquilo que ele deseja. Muitas vezes o ansioso, ele quer de toda forma aquilo. Ele é muito impulsivo, porque quer fazer aquilo, quer logo aquilo, e quer. E muitas vezes a pessoa ansiosa é egoísta, porque ela faz de tudo para conseguir aquilo que ela quer. E é muito perigoso isso, porque você pode machucar as pessoas, você pode se frustrar, você pode criar expectativas demais sobre determinada pessoa, coisa, e você se frustra. Então é muito interessante você buscar em Deus uma ajuda. Um exemplo muito grande e muito complicado, e que foi uma atitude de ansiedade que gerou uma consequência enorme que até hoje assola muitas vidas, foi a posição de Sara. Sara tinha uma promessa muito grande de Deus, uma promessa de um filho. Ela já na idade avançada, mas tinha uma promessa de um filho que seria gerado em seu ventre, e Deus prometeu que ia cumprir, mas ela não teve paciência de esperar a promessa se cumprir e tentou dar aquele jeitinho, fazendo com que Agar, sua empregada, sua serva, se deitasse com o seu marido. Olha o nível de desespero dessa mulher, de ansiedade, de dar um jeitinho. Então, pessoal, como eu estava falando, olha o nível de desespero de Sara em entregar o seu marido nas mãos da empregada, para que ela tivesse um filho por ela, né? E desse essa bênção para o seu marido. Porque anteriormente, para a mulher, eu creio que assim, devemos olhar pelo coração de Sara, que ela passava por muita dificuldade antigamente, nesse período de tempo. As pessoas, as mulheres que não tinham filhos, eram consideradas, eram muito desprezadas, eram apontadas, e ela se sentia com esse peso dentro de si. Mas ela tinha uma promessa de Deus. Quando a gente não tem a palavra de Deus, tudo bem, mas quando a gente tem uma promessa do Senhor, a gente deve andar sobre ela e crer que ela vai se cumprir. E foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu anteriormente com Sara. Como eu falei, nasceu Ismael dessa união de Agar com Abraão, e Ismael foi um filho fora da bênção. Então gerou intrigas. Mais à frente ele gerou intrigas e teve dificuldades com Isaac, e foi necessário que eles fossem embora. Então é necessário que você pense antes de tomar qualquer decisão precipitada, baseada na sua ansiedade. Se você tem uma palavra de Deus, uma promessa do Senhor, não busque no mundo e não busque dar o jeitinho que você quer dar, para que você venha receber aquilo que você quer ter. Porque o tempo de Deus, como eu li hoje, o tempo de Deus, ele é perfeito, porque ele trabalha na eternidade. Porque muitas vezes você precisa passar pelo processo para receber a bênção. Você precisa ter revelações de Deus primeiramente, onde receber aquilo. Porque Deus vai revelar, Deus vai lhe mostrar como cuidar, como tratar, como ter aquilo que você tanto almeja. Se é a conversão dos seus pais, se é uma célula, se é você conseguir liderar a sua igreja, se é você ter um relacionamento, um casamento abençoado debaixo da bênção de Deus. Você precisa primeiro ser moldado, ser tratado, para depois
depois você receber a bênção. Porque imagina, eu creio que Deus dá o dom de sabedoria para muitas pessoas que existem analfabetos que sabem ler a Bíblia, pessoas que são analfabetas, mas que conseguiram ler a Bíblia. O Espírito Santo fez isso. Mas você precisa, o que adianta dar a Bíblia, dar um livro para uma pessoa que não sabe ler ainda, dar um livro para uma criança de 1 ano? O que ele vai fazer com aquilo? Nada. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu a ler. Então você tem que aprender com Deus no processo, você gerando esse seu filho, gerando essa sua promessa dentro de você, é que você vai ser capacitado, processado, ensinado por Deus, para quando você receber a bênção, aquilo permanecer na sua vida. Porque Deus não vai dar nada a você que você não consiga manter, porque as coisas de Deus são eternas, e Ele não vai dar nada que você não consiga manter. O único remédio para a ansiedade se chama fé, confiança em Deus e em seus planos. Lá em Filipenses 4:6 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresentei ao Senhor as vossas petições, e a paz que excede todo o entendimento guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Você precisa apresentar a Deus. Você quer algo? Quero. Você já orou? Porque existem muitas bênçãos que não chegam porque existem resistências. Como diz, peça e lhe será dado, busque e encontrará, bate e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Então você precisa bater. Se você já pediu, não recebeu, busque. Se você já buscou, não recebeu, bata. Agora bata com força, ore e jejue, porque você precisa buscar em Deus a sua bênção. Então, muitas vezes, você precisa orar porque você precisa quebrar as resistências. E ao quebrar as resistências, você, consequentemente, consegue trazer essa liberdade para que a bênção chegue até você. E ao orar, você deposita sua confiança no Senhor. Você está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus, e que eu necessito disso, e que eu preciso que o Senhor trabalhe, porque a minha confiança está em Ti. E ao apresentar a Deus, você se sente: não, está nas mãos do Senhor, Ele vai fazer no tempo dele. É a certeza. Você precisa ter fé. Fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Você crê em Jesus, você crê que Jesus existe, então creia que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a qual tem o poder de restaurar o interior do homem, transformando conceitos, valores anteriormente moldados pelo mundo. A palavra de Deus gera fé no seu coração. E a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir é uma questão muito interessante, porque muitas vezes a gente escuta algo. Escutar é você não processar, não dar atenção, não ter ouvidos abertos, não discernir aquilo. E quando você dá atenção à palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você processa a palavra de Deus, o Espírito Santo lhe traz revelação, aí isso gera fé no seu coração. Porque Deus tem muitas promessas e direcionamentos para as nossas vidas. E através da palavra de Deus que a gente consegue ser mudado. O maior milagre que Deus pode fazer é a conversão. Porque você que antes praticava o roubo e hoje não rouba mais. Antes você se prostituía, hoje você é uma pessoa de Deus. Antes você era rebelde, hoje você é uma pessoa centrada, totalmente discreta. Isso é muito bonito. Eu acho isso lindo, o trabalho de Deus na vida de uma pessoa dessa forma. E é isso que a palavra de Deus faz. Uma mudança de visão que possibilita as pessoas a enxergarem um Deus que não falha, não mente e não decepciona. Uma questão importante: o fato de você não ter recebido a bênção não quer dizer que Deus não vai lhe abençoar. Existe um processo, como eu falei anteriormente, você precisa ser capacitado. Então se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Quando você dizima, você tem fé que você vai ser recebido a provisão. Quando você diz: oh Deus, está aqui os 10%, está nas mãos do Senhor, né? Eu coloco esse 10% na tua casa para que haja mandamento na tua casa, e eu confio, como está escrito em Malaquias, que a palavra de Deus diz: e no final verás a diferença daqueles que servem a Deus e que não servem. Eu confio que o Senhor vai prover aquilo que eu necessito. Pode faltar ao tirar o dízimo? Pode, mas Deus vai prover aquilo. Da mesma forma que você tem fé ao dizimar, tenha fé que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Ele não vai mentir, Ele não vai decepcionar, porque Deus é a verdade. Ele é a verdade. A visão de um Deus que é soberano, que não se atrasa, e o entendimento de que o caminho de Deus é perfeito. Isso que a palavra de Deus faz em você. Gera fé. Lhe mostra que Deus não mente, lhe mostra que Deus não falha, não se atrasa, e lhe dá o entendimento de que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável.
Antes da ansiedade chegar, devemos utilizar a oração, entregando ao Senhor os nossos anseios. Foi isso que eu falei anteriormente, que fala lá em Filipenses 4:6. Nós, antes da ansiedade chegar, antes de a gente pensar, se isso vai acontecer, como é que eu posso fazer? Eu quero. Aí você não pensa, pode ter certeza que quando você está ansioso, você não raciocina. Mas quando você para, ora, entrega a Deus, aí aquela paz vem. Por quê? Porque você entregou ao Senhor a sua petição. E quando deixamos que Deus faça as coisas do seu jeito, a seu tempo, confiantes no seu propósito, podemos enfim experimentar o descanso e o refrigério que só Ele pode nos dar. É importante que você veja também se aquilo que você tem orado é da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós pedimos e pedimos mal porque pedimos para os nossos próprios deleites. Então nós temos que entender se aquilo é da vontade de Deus. É a conversão do teu pai, da tua mãe, isso é da vontade de Deus, porque Jesus morreu por eles. É um relacionamento, eu quero me casar. Calma, tudo no tempo de Deus. É uma cura. A palavra de Deus diz que devemos orar uns pelos outros para que eles sejam curados. A palavra de Deus diz que se Jesus nos curar, nós seremos curados. Então, Jesus curou anteriormente, porque Ele não teria misericórdia de você? Porque Ele não lhe ajudaria? Falta fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus, ela disse, Ele é poderoso, mas Ele é tão poderoso, Ele é tão virtuoso, que se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então, foi a fé dela que salvou ela. Foi a fé que salvou ela. Então você precisa ter fé que Deus pode fazer, que o tempo dele é perfeito, a vontade dele é perfeita, e o refrigério, o bálsamo vai vir sobre a sua vida, vai lhe curar, vai lhe sarar, vai lhe restaurar. E existe uma palavra que diz assim, tá lá em Mateus 1:23, que fala que Jesus, que Deus é Emmanuel. Jesus é Emmanuel, Deus, como eu estava falando, Deus quer te abençoar. Então busque em Deus maneiras de você vencer a ansiedade, porque embora a vida seja imprevisível e muitas vezes repleta de problemas graves, Deus mostra que não temos de viver com medo. Ao primeiro sinal de ansiedade, podemos buscar a sua paz na adoração e temos a garantia de que a encontraremos. Adore ao Senhor, entregue a Deus, busque, porque ao buscar em Deus você vai ter resposta. Por favor, não desista. Se a promessa está demorando, se está demorando, não desista. Busque, ore, jejue, clame ao Senhor, se entregue, mas por favor não desista. Não desista, não perca a fé. Em nome de Jesus, não desista. Siga em frente, ande sobre as águas, confie no Senhor, vá ao encontro dele. Você vai passar por isso. O mar vai se abrir, você vai conseguir. Creia nisso, em nome de Jesus. Essa é a minha palavra para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham recebido da parte de Deus, assim como eu recebo a fazer esses vídeos. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde a vida de vocês. Até mais. Fiquem todos com Deus. Tchau.